Vamos lá. A gente parou ontem, na última live, na verdade, sobre a liberdade, né? Nós falamos muito sobre liberdade e Paulo ele vai dar essa continuidade a respeito da liberdade, né? Paulo ele dá a comparação dele de Agar, né? E também de Sara. Ele faz essa comparação da antiga aliança e da nova aliança. Então, vendo tudo isso e lembrando do que a gente falou ontem, né, que nós da nossa filiação em Cristo, né, que nós somos filhos de Deus por conta de Cristo, da lei que ela não pode invalidar a promessa, que na verdade a lei ela aponta para Cristo, né, e muita gente quer invalidar a lei, quer tirar a lei de todos os jeitos, mas a lei ela não tem invalidação, ela tem um apontamento. E também vimos exemplo clássico aí de Abraão, né? Abraão como pai da fé. Nós sabemos que ele creu e porque ele creu foi imputado a ele justiça, né? Ele creu contra a esperança, porque ele já era velho, Agar também já era velha e estéril, e mesmo assim ele ainda creu na promessa que Deus fez para ele, que ele iria ser um pai de multidões, né? Então, lembrando disso de ontem, eu quero entrar aqui e dar continuidade no livro de Gálatas 5 e 6. É um livro muito bom de Gálatas, né? Um pouco confuso no começo, mas depois você pega aí a manha, pega aí o jeito, né, dele, o jeito que Paulo está se expressando aqui, e você consegue compreender aquilo que Paulo está querendo dizer aos Gálatas, né? Então aqui a gente vai falar sobre liberdade cristã, né? A liberdade cristã, as obras da carne, o fruto do Espírito, né? Eu tenho aqui um exemplo bem bom para te dar, para você nunca mais esquecer o que é o fruto do Espírito, que são obras da carne, tá bom? Ó, minha mãe entrou aí, um beijo, mãe, Daiane, um beijo, minha família tá aí, né? Um beijo para vocês, boa tarde, mãe, benção, tá tudo bem por aí? Tamo junto. E aí ele vai começar a falar sobre a liberdade, né? A gente falou ontem de liberdade, né? Da porta da gaiola tá aberta para a gente sair e muita gente não sai. Mas só que tem muitos que saem e fazem dessa liberdade como se Cristo não existisse mais, né? Agora eu estou livre, estou vivendo no tempo da graça, então eu não preciso mais andar conforme a lei me manda, porque a lei já foi abolida. E não é isso, né, que Paulo está dizendo. Não é isso que nós temos que fazer. Pelo contrário, a gente tem que ser exemplos, né? Temos que ser exemplo para os demais, né? Porque eles vão olhar para a gente e vão perceber que a gente está vivendo no tempo da graça e a gente recebeu a graça por intermédio da nossa fé, né? Por intermédio de Jesus, na verdade. E a gente recebe o chamado de Deus de sermos filhos por intermédio da nossa fé em Cristo. E aí ele vai falar aqui já no versículo 1: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então foi para isso que Cristo nos libertou, para nos dar a liberdade, né? E agora ele continua, e por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. A gente falou sobre jugo em uma live aqui, né? Sobre o jugo desigual, e a gente percebe, a gente sabe que o jugo desigual, o jugo, na verdade, a pessoa é que decide se ela quer continuar ou não, né, no relacionamento. E aí, Paulo está falando aqui que a gente não pode voltar novamente ao jugo que a gente estava antes de escravidão, né? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém, mãe. Que Deus te abençoe também, viu? Um beijo na senhora. E agora ele diz: eu, Paulo, lhes digo que se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifica a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Por quê, gente? Vou repetir aqui de novo, porque o livro de Gálatas ele sempre vai falar dessa circuncidação, né? Que o povo eles estavam falando que para seguir a Cristo precisava ser circuncidado, né? Para você aceitar o Senhor, para você manter o ministério e tudo mais. E agora Paulo está falando, olha, a circuncidação hoje ela não vale mais para nada, né? Porque vocês já foram aceitos como filhos de Deus. Então não volte para aquilo que vocês já foram libertos,
Não voltem para aquilo que Deus ele já fez por vocês. E aí Paulo continua e ainda testifica de novo. E eu falo novamente, se você se deixa circuncidar, você está fora. Cristo para você não tem valor nenhum. Então é meio que invalidar aquilo que Cristo fez, né? E ele continua: vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então eles, em vez de estarem aí na graça de Deus, sobre a graça de Deus, agora eles estão caindo da graça de Deus, por conta que eles querem viver pela lei. Nós sabemos que hoje é uma pergunta, mãe. Se isso aí for uma pergunta, porque hoje não tem circuncidação. Se for uma pergunta, eu vou te responder. Aí eu preciso saber se é uma pergunta, tá bom? Eu não sei se é pergunta ou uma afirmação, porque hoje não tem circuncidação. Né? Só responde aí se é pergunta ou não. Se for pergunta, eu te respondo. Tá? Já deixa o like aqui, ó. Você que tá entrando. A Emily entrou aí também, minha sobrinha. A Keila tá aí também. Um beijo pra vocês, gente. Um beijo. Já vai entrando, curtindo aí, já vai compartilhando também. E ele fala: porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça, que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncidação, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Minha mãe falou que é uma pergunta. Tá, mãe, hoje não precisa de circuncidação, por quê? Porque antigamente era necessário circuncidar o bebê, né? Eu acredito que até o 8º dia. E também era um mandamento de Moisés, né? Uma lei mosaica, a qual Deus deu a ele em Deuteronômio. Né? Deus falou para todo judeu tinha que ser circuncidado. Né? Então, assim, para você ser um judeu autêntico daquela época, precisava ser circuncidado, precisava dessa circuncidação. Só que agora a gente está vivendo no tempo da graça. Não é que aboliu a lei foi abolida. Não, não é isso. Mas é porque a lei agora, a lei antiga, passada, ela já passou. Né? Ela já passou e agora nós vivemos sobre uma nova aliança, uma aliança de Cristo. Então não é necessário mais circuncidar, porque antigamente era circuncidado para dizer assim, ó, você é judeu. E hoje não precisa mais circuncidar para falar você é filho de Deus. Hoje a circuncidação, ela não é mais no órgão, ela é no coração. Né? Então a gente tem que ser circuncidado no nosso coração, aceitar o Senhor, ser marcado por Ele no nosso coração. Né? E aqui Paulo, ele está falando dessa circuncidação, porque houve um grande tumulto, houve vários falsos mestres, falsos profetas, falsos enganadores, né? Enganadores na verdade, que estavam dizendo, olha, para vocês serem aceitos por Cristo, vocês precisam circuncidar. E não era isso que Paulo, que Pedro, que Tiago, que João pregava, né? Não é isso que é o Evangelho. O Evangelho nunca foi por obras, não é por aquilo que eu faço que eu só aceito ou que alguém vai me aceitar no Evangelho. Não, eu só aceito porque o preço já foi pago. Né? Não por obras, não por aquilo que eu faço, né? Porque eu faço live todo dia que eu só aceito pelo Senhor. Não, foi porque a graça dele me alcançou, te alcançou, alcançou o da sua direita, alcançou o da sua esquerda, alcançou todos nós. Não é aquele que faz muito ou quem faz pouco. É todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então por isso que a gente não precisa mais fazer a circuncidação. Porque quando você fazia a circuncidação, ela era uma lei mosaica. Né? Então cortava ali o prepúcio do pênis para declarar oficialmente que ali era um judeu. Então, quem não tinha essa circuncidação não era judeu. Né? Tanto que alguns quando você vai ver muito mais isso lá no livro de Reis. Né? Quando eles conquistavam a cidade e aquele povo daquela cidade queriam entrar para o arraial, o que eles faziam? Eles faziam a circuncidação no povo para declarar que eles estavam sendo aceitos agora pelos judeus. Né? Então, hoje não existe mais isso, a circuncidação, mas existe a circuncisão
do coração. Tá bom? Espero ter te ajudado aí, mãe. Porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, né? Agora a fé que atua pelo amor é a que tem mais valor do que a circuncisão ou a incircuncisão. E aí ele continua no versículo 7, no capítulo 5 de Gálatas. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Né? Isso aí é até o que o Rodrigo perguntou ontem. Né? E aí ele continua: tenham confiança no Senhor que vocês não mudarão a sua forma de pensar, mas aquele que está perturbando vocês, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Mas, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilassem aqueles que estão perturbando vocês. Paulo aqui está perplexo, né? Paulo aqui está estarrecido. Como que aquele povo de Gálatas, eles mudaram o pensamento tão rápido? Tão rápido eles mudaram o pensamento. Né? E aí ele continua. E ele fala que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. A gente sabe que o que dá crescimento na massa é o fermento. E o fermento ruim ele faz com que a massa cresça demais e dentro dela fique muito fofa, né? E não fica aquela liga gostosa, aquela liga boa. Então, ele está falando aqui, que um pouco de fermento, quem faz bolo aqui sabe, né? Você usa mais farinha de trigo do que fermento. Fermento você coloca só uma colherzinha de chá, quase nada. Porque você sabe, se você usar muito fermento, aquela massa ela vai passar, né? Então aqui Paulo está falando isso, que um pouco de fermento ele leveda toda a massa. Porque, olha só, algumas pessoas só, eles foram em Gálatas e algumas pessoas só conseguiram desconverter aquele povo. Converter aquele povo a outra doutrina, a doutrina da circuncisão, que Paulo teve muito problema, né? E agora ele está falando, a liberdade ela é limitada, ela é limitada pelo amor. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Tem muita gente aí que é livre, muita gente mesmo, que é livre ao ponto de usar essa liberdade para dar lugar à sua própria carne, né? Então nós não podemos jamais usar a nossa liberdade para dar lugar à nossa carne. E ele diz, pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a ti mesmo, né? Perguntado para Jesus, qual que é o primeiro e o grande mandamento do Senhor? E ele dá 2 em vez de 1. Ele fala, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Ele usa 2 em 1. Então ele falou assim, se você fizer esses 2, que é praticamente 1, você estará fazendo todo o restante, né? Porque a gente sabe que quem ama o seu próximo não vai roubar, não vai matar, não vai destruir, não vai dar falso testemunho. E quem ama a Deus sobre todas as coisas também não vai ter outros ídolos, não vai ter... Obrigado, bem. Não vai ter outras coisas que não sejam além de Deus, né? Mas isso não está existindo. O que, mãe? Hoje que te dá a rasteira. Mãe, eu não consegui entender o seu comentário aí, não. Ciúmes? Tá falando do amor ao próximo, né? Ame o seu próximo. Gente, eu tô ruim. Meu Deus, eu faço as questões aqui e eu nem lembro. Mas isso não está existindo, né? Amar o próximo como a ti mesmo. Beleza, entendi agora. Voei aqui.
Hoje querem te dar rasteira, ciúmes, né? Isso aí é obras da carne, né? É porque as pessoas elas não conhecem as obras da carne e o fruto do Espírito. E a gente vai conhecer hoje. E agora ele continua aqui no versículo 15. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Né? Então tenha muito cuidado com isso, porque se você não ama o seu próximo, ou você está devorando, ou você está mordendo ele. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, né? Ciúmes, lascívia. Ixi, a gente vai entrar agora aqui na questão das obras da carne, né? E eu vou te dar um exemplo bem prático aqui para você nunca mais esquecer. Você nunca mais vai esquecer a respeito das obras da carne. Você nunca mais vai esquecer e do fruto do Espírito também, tá bom? É verdade, Keila. A gente já está chegando aí nos fins dos tempos. Lá no serviço a gente teve uma discussão esses dias, falando assim, me perguntaram, né? Você acha que a pobreza, você acha que tudo que está acontecendo no mundo um dia vai acabar? Eu falei, infelizmente vai aumentar, né? Porque a iniquidade, ela está cada dia mais se aumentando, né? Cada dia mais a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. E quanto mais a iniquidade se aumenta, mais o amor de muitos se esfriam. Né? Então, por falta de um amor, por falta disso, da pessoa amar o próximo como a ti mesmo, né? Por falta disso, hoje as pessoas elas nem se amam. Né? Elas vivem em guerras com elas mesmas e elas querem ter guerra com todo mundo. Ela não consegue viver em paz de jeito e maneira nenhuma. Então, Paulo está falando aqui, ó. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. E agora a gente vai entrar a respeito das obras da carne e o fruto do Espírito. Eu trouxe aqui dois exemplos, né? Dois exemplos clássicos aqui que eu quero dar a vocês a respeito do que é obras da carne e o que é o fruto do Espírito. Né? Tem muita gente que confunde os frutos do Espírito. Não, gente, não existe os frutos, não está no plural aqui. É o fruto do Espírito, né? É uma coisa só. Mas existem as obras da carne, tá? E a gente vai falar agora primeiro sobre as obras, depois a gente entra no fruto do Espírito, tá bom? Versículo 16, Paulo continua. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, aqui as obras da carne, você já sabe que aqui as obras da carne é um tanto de obras. E aqui é o fruto do Espírito. E todo dia há uma luta entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Todos os dias. Obras da carne, fruto do Espírito. Todos os dias existe essa luta, né? Uma luta chamada entre o meu eu, comigo mesmo, né? Contra a minha carne. O Espírito luta contra a minha carne luta contra o Espírito. E agora nós entramos aqui a respeito das obras, né? Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E ele continua no versículo 19, ele vai dizendo o que são as obras da carne. E ele vai dizendo, ora, as obras da carne, eu vou até abrir isso aqui. Ora, as obras da carne, olha só, elas são conhecidas. Olha aqui. Todas essas aqui, vou colocar aqui, ó. Pra você entender, tá? Vamos lá. Aqui fica o lugarzinho das obras da carne. E as obras da carne são essas aqui. E aí ele afirma, né? Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Aí ele começa. Imoralidade. Vai colocando dentro do pote. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, foi o que minha mãe falou aí agorinha, iras, discórdias, feitiçaria,
libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes eu já falei, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, e aí ele complementa, né? E coisas semelhantes a essas. E aí a gente tem aqui ainda mais, ó. E coisas semelhantes a essas. Olha o tanto que o pote encheu. Olha o tanto que o pote encheu. E coisas semelhantes a essas. Essas aqui são as obras da carne, né? Que a gente falou. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúmes, ira, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras e orgias, e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E sabe o que acontece hoje em dia? É que a pessoa ela tem essa caixinha aqui, ó, de remédio, chamado obras da carne. E todo dia a pessoa ela abre esse potinho e ela pega uma dessas coisas. E o que ela faz? Ela pega uma dessas coisas, que é as obras da carne, e ela toma. Eita, quase que eu tomo. E ela toma como se fosse realmente um remédio, né? Ela pega ali as obras da carne e todo dia de manhã ela vai lá e engole, né? Seja lá iras, divisões, facções, moralidades. Todos os dias ela vai lá na caixinha das obras da carne e ela pega uma dessas cápsulas que nós falamos agora e ela toma, né? E aí Paulo declara que todos os que cometem, que praticam tais coisas, estes não herdarão o reino dos céus. Mas o fruto do Espírito é. Gente, ele está falando aqui de um só fruto. E aqui eu trouxe uma... Não sei se você conhece, mas eu conheço como tangerina, né? Mexerica. Uma mexerica, vou abrir ela aqui. Para dizer para você como que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vou abrir longe aqui que ela espirra uma aguinha aqui que vem no zóio. O fruto do Espírito é isso aqui, ó. É uma só coisa. Tem muita gente que confunde, falando aí que os frutos... É porque eu tenho os frutos do Espírito. Só se for os frutos mesmo, porque eu conheço só um. Então, o fruto do Espírito é isso aqui, ó. Esse é o fruto do Espírito. É completo. Tá vendo que tudo se completa? Então, tem gente que fala, eu tenho os frutos, mas é só um fruto. E agora ele fala que o fruto do Espírito, olha aqui, ó. Tá vendo essa mexerica? Essa mexerica aqui, ela representa muito bem o que é o fruto do Espírito. Por quê? Porque o fruto do Espírito é uma fruta só. Né? Entenda assim, o fruto do Espírito é uma fruta só. Mas só que essa fruta aqui, ela existe e ela tem vários gomos, né? Vários gominhos aqui. Então, o fruto do Espírito, eu vou abrir aqui para você entender melhor, né? Olha só, os gomos do fruto do Espírito. E aí Paulo vem falando que nesses gomos do fruto do Espírito existe o amor, a alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando você abre uma fruta, isso aqui é tudo fruto do Espírito. Quando você abre uma fruta, você come ela pela metade ou você come ela por completo? Né? Você come ela pela metade ou você come ela por completo? Não adianta você dizer, eu tenho um fruto do Espírito e ter somente alguns gomos deste fruto. Não, o fruto do Espírito ele é completo. Ou você come ele por completo,
ou você não come, né? O amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, cada gomo desse aqui é representado dentro do fruto do Espírito. Então, esse gomo aqui é o gomo do amor. Deixar ele aqui. Esse gomo aqui é o gomo da alegria. Esse outro é o gomo da paz. Opa, caiu. É o gomo da paz. Esse outro aqui é o gomo da longanimidade. E esse outro é o da benignidade. E o outro é da bondade. Né? E esse outro aqui é da fidelidade. Esse outro aqui é da mansidão. E esse outro é do domínio próprio. Né? E a gente pode colocar aí também outro da fé. Mas todos esses, olha só, todos esses é um fruto só. A diferença aqui, você viu que ele estava dentro da casca, né? A mexerica aqui, ó, a mexerica estava dentro da casca. E agora, o fruto do Espírito é esse aqui. É esse, mas só que o que acontece agora é que ele foi só dividido, mas ele é um só. Não existe outra diferença. Olha só, se eu quiser montar aqui ele novamente, ele vai montar. Por quê? Porque ele é um fruto só. E agora nós temos novamente o fruto do Espírito. Quando a gente só come um gomo, dessa mexerica, quando a gente come só um gomo dessa mexerica, ainda, fica faltando o restante. Então, você não pode, de maneira alguma, querer o fruto do Espírito e querer só um desses gomos. Você precisa comer de todos os frutos, de todos os gomos, na verdade. Né? Você precisa comer de todos os gomos. Aí, ó, voltou a ser mexerica novamente. Né? Mas não é porque ele está fora aqui, que agora só tem esses gomos, que ele deixou de ser uma mexerica. Não. Não adianta a gente só querer comer a metade. Querer somente o amor, a alegria. E não lembrar da benignidade, da longanimidade, do domínio próprio. Então, gente, o domínio próprio, ele é um fruto do Espírito. Ele é um gomo do fruto. O amor, ele é um gomo do fruto. A alegria é um gomo do fruto. A paz é um gomo do fruto. A longanimidade é um gomo do fruto. A benignidade é um gomo. A bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, tudo isso é um gomo do fruto do Espírito. Aí, ó, se completa, né? O fruto do Espírito, ele se completa. Então não adianta você só querer, não, é porque eu só quero só o amor do fruto. Então vocês não, eu falo você, né? Então você não quer o fruto do Espírito. Porque ou você come o fruto inteiro, ou você abre a mexerica para comer o fruto inteiro, ou você nem abre. Né? Eu nunca vi ninguém abrir uma mexerica para comer, não, vou comer só 2 gomos da mexerica. Não, você tem que comer tudo. Né? Os frutos do Espírito se completam, mas o amor supera todos. Rafa, o amor ele é um gomo do fruto. Né? De todos os dons, ele realmente é o maior. Né? Ele realmente é o maior. Não existe os frutos, tá? A gente não pode confundir essa questão. Só existe um fruto. O fruto do Espírito, ele se completa. Sim, os gomos se completam. Tá? E o amor, ele supera todos, é verdade. Então, assim, a gente tem que saber que se ou a gente come todos os gomos da mexerica, ou então você não entra na jogada. Não adianta você querer somente a metade dos frutos. Não, é porque eu não consigo ter domínio próprio, não consigo ter mansidão, isso não é para mim. Então é porque o fruto do Espírito ainda não habita em você. Infelizmente. Você está operando segundo
a carne. Olha um tanto de coisa aqui, olha um tanto de cápsula, né? Que a gente abriu aqui, que são as obras da carne. Aqui dentro, ó, tá tudo aqui, ó. A imoralidade, a impureza, a libertinagem, a ira, ciúmes. Tá tudo aqui dentro. A gente fez aqui agorinha. Tá todos aqui, todas as cápsulas aqui. O que você prefere? Você prefere um fruto saudável ou um fruto que só vai amenizar a sua dor? Ou um paliativo? O fruto do Espírito, eu te garanto que ele vai te libertar. O fruto do Espírito, ele vai transformar a sua vida. Mas um remédio, sabe o que o remédio faz com você? Você fica dependente. Um remédio, você fica dependente dele. E tem muita gente que, em vez de querer o fruto do Espírito, algo que é saudável para o seu corpo, algo que é saudável para a sua alma, para o seu coração, para a sua mente, prefere todos os dias abrir e pegar uma cápsula. Ah, não, hoje eu tô irado. Uma cápsula da ira. Aí pega a cápsula da ira e puf. Pega a cápsula da inveja e puf. Pega a cápsula da imoralidade sexual e toma todos os dias. Então que isso nos liberte, que nós venhamos pegar o fruto do Espírito e comer ele de verdade e viver ele de verdade, né? E aí sim a gente vai conseguir ter por completo esse fruto do Espírito, tá bom? Então, gente, a gente não pode confundir pensando que exista vários frutos. Não, é um fruto só. É uma coisa só, né? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É a mesma coisa de eu ir na concessionária e comprar só o carro. Não, eu vim comprar um carro aí sem os pneus. Não tem como. Né? Não tem como você comprar o carro só sem os pneus. Como é que você vai andar? Não tem como. É a mesma coisa com o fruto do Espírito. Né? É a mesma coisa. Se você quer o fruto do Espírito, queira todos os gomos. Não queira só alguns. Ah, eu estou buscando o fruto do Espírito, mas eu não consigo ter domínio próprio. Então busque por completo, que você vai alcançar. Você vai comer ele, que você vai viver ele. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Né? Que você nunca mais esqueça sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá bom? A Ju falou aí, ó, lembrei do Mava Kids, verdade. Usei pizza, o recurso visual. Muito bom, Ju. Exatamente. E aqui eu usei a mexerica, né, para deduzir aqui também. Muito bom, muito bom. O recurso visual sempre é bom, sempre fixa melhor. Tá bom? É forte, é nóis. Vamos lá, gente. Então aqui a gente... E Paulo continua. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja também uns dos outros. E aqui ele finaliza o capítulo 5 de Gálatas, né? E a gente sabe que inveja não é uma obra do Espírito, não é um fruto do Espírito. É obra da carne. E agora ele fala o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal de cada um. Irmãos, segundo, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, com mansidão. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem a carga uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Então a lei de Cristo é essa também, que nós devemos levar as cargas uns dos outros, né? Então, se alguma pessoa, ela for surpreendida em alguma falta, que nós estejamos prontos para ajudar, levando a carga uns dos outros, né? Quando alguém chega para você e fala, nossa, eu estou passando uma dificuldade tão grande, é porque aquela carga que ela está carregando, ela não está conseguindo mais carregar sozinha. E se ela chegou até você, é porque ela viu em você uma confiança, algo que vai ajudar ela a diminuir aquela carga, né? Então, que nós sejamos assim também, levar a carga uns dos outros. Essa também é a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada,
engana a si mesmo, mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Não tem como eu me gloriar em alguma coisa que outra pessoa faz. Não tem como, né? Eu posso achar belo, posso achar assim algo que, nossa, fulana ali ela é boa, né, no que ela faz, tudo mais, mas isso não gloria a mim, né? Eu tenho que gloriar nas coisas que eu faço, né, no meu modo de agir. Então eu tenho que me gloriar nisso. E agora o que a pessoa semear, isso também ela colherá. Isso a gente sabe que é um fato. Aquilo que você semeia é aquilo que você planta. Não tem como eu plantar mexerica e querer colher cenoura. É impossível. Não tem como eu plantar banana e querer colher maçã. Não tem como, né? E agora ele continua, versículo 6 do capítulo 6 de Gálatas. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. É o que a gente está fazendo aqui, né? Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Gente, então você não pode ficar só nessa live aqui consumindo. Só recebendo, nossa, forte, é isso, aquilo outro, isso é para mim e tal, e você não compartilhar isso com ninguém. Você precisa compartilhar. Olha só o que a palavra está dizendo aqui, ó. Aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui, né? Então, cara, se você foi tocado, se isso tocou seu coração a respeito dos gomos aqui, a respeito do fruto do Espírito, das obras da carne, cara, compartilhe isso com alguém, né? Mande para alguém, fale isso com alguém. Fala, você sabia que o fruto do Espírito é um só, né? Ative a curiosidade da pessoa. E aí você vai compartilhar aquilo que você está sendo instruído. Não se engane, de Deus ninguém não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Aquilo que eu estou semeando é aquilo que eu vou colher. E eu estou semeando aqui na vida de vocês. E eu tenho certeza absoluta que aonde que eu estou semeando, em que terra que eu estou semeando, é uma terra boa, é uma terra fértil, né? E eu quero um dia sim colher tudo aquilo que eu estou semeando na vida de vocês, né? E que essa colheita seja lá no céu, né? Seja lá com o nosso Deus. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Olha aí, é o que eu acabei de falar, né? Eu não quero colher nada daquilo que eu estou plantando aqui. Aqui na terra não, porque eu não estou plantando algo carnal, eu estou plantando algo espiritual, algo que está transformando a vida de muitas pessoas, algo que está edificando o seu espírito, algo que está te tirando de um lugar de comodismo, né? Então eu espero, em nome de Jesus aqui, estar semeando no seu espírito, para o espírito, porque colherá vida eterna, e é essa vida que eu estou procurando. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Uma coisa que você nunca pode cansar. Você pode cansar de fazer mal, de intriga, de inveja, de porfia, de um monte de coisa. Ah, cansei de tudo isso. Beleza. Mas de fazer o bem, jamais. Não se canse de fazer o bem, né? Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É o que a gente está fazendo aqui, né? A gente está compartilhando ideias, né? Mas Paulo também não está falando só de ideias, está falando também de algo, de manter, de dar oferta, dar dinheiro, dar alimentos, todas essas obras sociais a qual a gente conhece. Então, a gente tem que atender a todos, mas principalmente os da família da fé. E aqui Paulo já está finalizando a sua carta, né? E ele dá alguns conselhos finais e saudações.
Veja que com letras grandes escrevi a vocês, de próprio punho, todos os que querem ostentar-se na carne, esses querem obrigar vocês a se deixarem circuncidar. E agem assim somente para que não serem somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, quem é da cruz é perseguido. Quem é da carne não é perseguido. E o que eles queriam? Eles queriam voltar para a carne. Não, vocês precisam ser circuncidados, porque é através da circuncidação que vocês vão ter acesso a Deus. E não é isso. É através da cruz de Cristo que nós temos acesso ao Senhor. E evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem negue-se a si mesmo todos os dias, tome a sua cruz, crucifica-te e siga. Esse é evangelho, né? Pois nem mesmo os que se deixam circuncidar guardam a lei, mas querem apenas que vocês se submetam à circuncisão para que eles possam se gloriar na carne de vocês. O que eles queriam aqui era persuadir aquele povo. Esses falsos mestres, eles não queriam nada. Eles só queriam persuadir o povo, né? Trazendo aquele povo novamente à circuncisão. Só para dizer a todos, olha, eles estão na circuncisão de novo, porque foi a gente que colocou eles lá, né? Mas eles não davam exemplo, eles não queriam viver nem a lei, eles queriam viver, ainda mais no tempo da graça. E agora Paulo continua: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Então, você precisa querer ser também uma nova criatura. E a todos os que andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto aos demais, aqueles que não querem viver conforme essa regra da circuncisão, da incircuncisão, de você viver pela graça, de você viver pela fé, de você querer viver uma vida completa no evangelho simples e puro a qual Paulo está pregando, o que ele diz para você? Ninguém me moleste, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, se você não quer viver uma vida conforme a palavra de Deus, por favor, não me perturba, não me enche, porque com certeza eu também não vou te encher. É isso que Paulo está dizendo. E é isso que nós temos que aprender, né? É isso que nós temos que aprender, que quanto aos demais que não querem viver sobre essa regra, em conformidade àquilo que Paulo está pregando, não me moleste, não me perturbe, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Paulo tinha as marcas de Cristo. Que marcas você tem levado de Jesus? Quais são as marcas que o seu corpo apresenta sobre o Senhor Jesus? E agora ele finaliza dando a bênção, né, no versículo 18. A graça de nosso Senhor esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Amém? Então aqui a gente finaliza, graças a Deus, glória ao nosso Deus, essa carta tão recheada, né? Tão boa. Eu gostei muito de aprender sobre essa carta, né? Eu gostei muito. Hoje tem gente que se vangloria, é verdade, né? Tem muita gente que confia em si mesmo, né? E ai do homem, ai daquele que confia em si mesmo, né? E aqui a gente finaliza. Amanhã já entra em Efésios, né? Carta de Paulo aos Éfesos, aos de Efésios, né? Top demais. Então, espero aí ter te ajudado. Efésios também vai ser 3 dias, igual foi Gálatas, né? Nós iremos ler ele em 3 dias aí. Então, se você curtiu aí, se você gostou das referências aí do fruto do Espírito, isso aqui é gomo do Espírito, e as obras da carne, né? Compartilha essa live aí, compartilha com quem você quer que essa live chegue, né? A respeito do fruto do Espírito, das obras da carne. Vai estar também disponível lá no meu canal do YouTube. Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu lá no canal, é só você ir na bios aí no meu perfil do Instagram,
que você vai ser direcionado exatamente para o meu canal do YouTube, tá bom? Foi bom, top, top, forte, foi top, ótimo, ótimo, foi... Obrigado, gente. Bênção, vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Olhar para trás somente para ver o tanto que a gente já andou, né? Olhar para trás jamais, né? Porque o nosso retrovisor é muito maior do que o nosso para-brisa, na verdade. Olha aí, ó. O nosso para-brisa é muito maior do que o nosso retrovisor, tá bom? Então, olhar para trás jamais. Bênção, bênção, vamos lá, vamos seguir. Agora quero ver o Josué. Vocês ficam a live toda aqui só para ver o Josué, né? Brincadeira. Amor? Josué tá aí? Traz ele aí. Então vamos trazer o Josué, né? Vocês querem ver? Vocês querem ver o Josué? Vocês não querem me ver mesmo? Então vou trazer o Josué. Lembrando que sábado que vem é meu aniversário, hein? Eu já quero logo falar logo isso aí. Queria falar não, mas... Já falando logo. Aí. Vocês não queriam ver essa gostosura? Vocês não queriam ver sorrir, papai? Não. Você tem que vir sorrindo. Você tem que vir sorrindo, pai. Você tem que vir sorrindo, papai. Olha lá. Olha, todo mundo tá te vendo ali, bebê. Dá um sorrisão pro povo. Tá cheiroso, gente. Mas eu dei um banho gostoso nesse menino. A Ju falou, já enterrei o ovo. Só se for pra gente cozinhar ele. Eita. Gatão do tio, olha lá. O Titi tá aí, olha aí. Ó, tia Ju tá aí. Titi Rafael tá aí. A vovó Tereza tá aí. Tia Eliette. Tá todo mundo aqui querendo te ver, cara. E você faz um trem desse. Eita! Eita! Dá um sorrisão pro pessoal. Lindão. Aí, ó, gente. Papai. Ele tá observando tudo, cara. Tudo. Aí, tá, papai. Tá observador demais esse neném. Né, papai? Ah, Jesus. Olha. Tá lindo, não tá? Tá lindo, enorme, ó. Ó, tá todo mundo te mandando um beijo aí, cara. Você tá aí chorando. Né? Então tá aí, gente. Josué, junto comigo. Né? Ninguém vai esquecer. Não pode esquecer não, Eliette. 3.0, meu Deus. Então, gente, um beijo pra vocês. Todos vocês tenham um ótimo final de semana. Amanhã eu acho que a gente vai fazer a live mais cedo, tá? Pra não ficar tão tarde pra gente. Né, pai? Tá bom? Mas eu mando lá no grupo certinho. Um beijo em vocês. Dá um beijo. Dá um beijo, Josué. Tiraram ele do desenho, agora tem que voltar. Tchau, gente.